Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos. Aqui nós estamos tratando agora da semana 3 do nosso curso de Informática Básica Aplicada. E nessa semana o que nós temos basicamente no livro é tratamento de criptografia e compactação, que a gente conseguiu já dar uma conversada na aula presencial e a gente fez a demonstração prática ao vivo para vocês. Podem conferir pelo link ao vivo na página principal do nosso curso. As páginas importantes, do sistema operacional, alguns aplicativos que estão disponíveis junto com o nosso sistema operacional, algumas ferramentas de sistemas ou administrativas, depende do sistema operacional conforme está demonstrando no seu menu iniciar, e algumas questões do painel de controle. Por objetivo, nós temos aí o objetivo principal desse capítulo, tentar fazer uso da criptografia e da compactação pelo menos uma vez na vida, que geralmente o pessoal não sabe que isso existe no sistema operacional. Então, se cair alguma questão de concurso, pelo menos uma vez na vida vocês já fizeram algum tipo de prática com isso. E é coisa bem simples. Identificar as pastas importantes utilizadas pelo sistema operacional e aplicar a alguns aplicativos do Windows, como notas, Power, o próprio Paint, e o WordPad, entre outros. Falando de criptografia, o ato basicamente codifica dados e informações aí que fiquem parecendo sem sentido, mas na verdade não é, porque quem transformou essas informações, que são básicas, numa informação que parece ser sem sentido, eles conseguem fazer o caminho reverso. A própria finalidade basicamente é proteção de documentos e transmissão de informações confidenciais. Em termos de compactação, é você achatar um pouquinho seus arquivos para parecer que ele não tome tanto espaço quanto ele deveria, ou quanto o tamanho dele real. A gente faz muito uso disso quando a gente usa algum aplicativo como o WinZip, o WinRAR, por exemplo, quando a gente tende a pegar vários arquivos e reduzir a um arquivo só, automaticamente aqueles arquivos somados teriam um tamanho X e reduzindo vai ter um tamanho Y, provavelmente menor do que o tamanho X. Geralmente a gente usa para garantir aí o tempo de garantir a utilização do disco, mas por outro lado a operação de compactação e descompactação exige muito do processamento. Então o lado ruim disso seria basicamente o tempo de processamento para compactar, mas em detrimento ao tempo que você gasta para transmitir esse arquivo, acaba ficando aí com um custo-benefício muito bom, e por isso até hoje todo mundo utiliza sistemas de compactação utilitários. Onde fazer isso? Aqui eu dou o caminho das pedras para vocês. Isso aqui funciona em qualquer versão do Windows. Clicou no arquivo ou pasta, clica em propriedades. Depois, na pasta propriedades, você vai ter um botão avançados. Clica lá e você vai ter acesso à compactação e à criptografia. Eles funcionam individualmente. Então, se você compactar, não pode criptografar. Se você criptografar, não pode compactar. Uma pasta que está compactada, ela tem a característica de exibir o nomezinho na cor azul. Já a criptografada, ela tem a característica de exibir o nomezinho na cor verde. Então, fiquem atentos aí aos seus Windows Explorer. Em termos de segurança, como é que essa configuração pode ajudar? Se você criptografa algum dado, algum arquivo ou pasta especificamente, se outro usuário diferente do seu entrar no computador, não com seu usuário, tá? Com outro usuário mesmo. Você tem um usuário no Windows chamado José. Aí Maria entra com o usuário Maria no Windows, ela tenta acessar o arquivo que você criou. Possivelmente o Windows vai dizer que ela não pode abrir esses arquivos porque não tem os privilégios necessários. Ou possivelmente que se ela tentar copiar para o pendrive dela, por exemplo, a Maria vai ter basicamente essa mensagem aqui que é: erro copiar arquivo ou pasta. Não é possível copiar, você tem acesso negado. Você não pode estar copiando esse arquivo, ele é protegido. Então você vai ter uma característica específica de segurança aí um pouco maior nos seus arquivos. Se você usa, obviamente, um usuário para cada um usuário do Windows para cada pessoa que utiliza o computador. Se for um usuário só para todo mundo, nem adianta. Você não está utilizando o Windows da forma correta. A ferramenta pesquisar, então tem todo o sistema operacional, toda a versão do Windows ou Linux tem esse tipo de ferramenta, Aqui eu mostro algumas telinhas. No livro tem umas telinhas bem antigas do Windows, no Windows XP especificamente. Aqui eu mostro na telinha do Linux, o próprio menu específico dele. Aí mesmo eu consigo pesquisar arquivos. E aqui também no Windows 10. Fiz uma pesquisa por luciano.doc, por exemplo. Ele vai no meu sistema inteiro e
observa algumas informações. E observou alguns arquivos que contêm a palavra luciano.doc, por exemplo, incluindo declaração de atividades, como vocês podem ver aqui. Então essas pesquisas podem ser básicas ou avançadas. Você pode ver aqui, ó, em cima tem uma opção de filtros, né? Então você pode filtrar por tipo de arquivo, por data, por parte ou nome do arquivo completo, arquivos criados ou modificados, palavras no arquivo, né? É uma pesquisa mais lenta, porque ele vai abrir cada arquivo e verificar qual a palavra que você está procurando, se ela existe ou não, se ela está contida ou não dentro do arquivo. Então, seguindo ainda com minha saga aqui da gripe, né? Então, me peço desculpas aí pela voz um pouco fanha, mas estamos lutando. Em termos de meu computador, obviamente, né, a maioria deve conhecer, né, geralmente fica aparecendo já na telinha principal do Windows, que geralmente nós chamamos de desktop ou área de trabalho. Também é uma parte interessante. Então, se você guarda algumas informações na parte de área de trabalho, aí na sua telinha principal do Windows, todas as informações estariam gravadas nessa pastinha aqui, ó. Na hora de um backup, é bom saber em que pasta está gravada cada coisa. Então, normalmente, né, no meu computador é exibido alguns arquivos e ícones, né, que você pode acessar, basicamente os discos rígidos e as pastas pessoais a que você tem acesso, ou as que você acessou recentemente. Tem outra opção bem comum, né, que é clicar no botão direito do meu computador e acessar o botão propriedades, que você tem acesso às informações do sistema. Isso é interessante para saber quando você for comprar um computador, quando você está comprando um computador de uma segunda mão, para saber se o que o vendedor falou efetivamente é realmente verdade ou não. Então essa telinha aqui pode te ajudar. Aqui no meu computador ele diz que é um i7 5550U, 2.4 GHz, 8 GB de RAM, tela sensível ao toque, com uma canetinha. Em termos de pastas, padrões aí que vem nos sistemas operacionais são bem diferentes. O Windows já tem uma estrutura mais fácil de lidar, onde você consegue observar arquivos de programas ou program files, documents and settings, ou usuários, dependendo da versão. Na pasta usuário você tem área de trabalho, meio documentos, imagens, músicas, vídeos e a própria pasta do Windows, né, que tem o nome do próprio sistema. Já no Linux ele tem no ponto de montagem barra uma série de pastas, né, como bin, né, como a pasta etc, como a pasta home. Essas pastas bin e etc é que geralmente ficam armazenadas aí os arquivos que você instala. Os sistemas, os aplicativos que já vêm com o Linux, né. Na pasta home, geralmente é que se mantém aí os dados do usuário padrão. E dentro da pasta do usuário padrão, que é o usuário que você logou, basicamente vai ter home, desktop, documents, downloads, music, pictures. Ou seja, a maioria é bem semelhante ao que a pasta que você encontra dentro da pasta do usuário do Windows. Desktop se equivale à área de trabalho, documents se equivale a meus documentos, pictures equivale a images, music equivale a músicas e assim sucessivamente. Então observem que os sistemas estão cada vez mais ficando mais parecidos, mais próximos, para a usabilidade melhorar, o usuário sentir menos a cada mudança de sistema operacional e ficar mais fácil de utilização do dispositivo. Falando em acessórios, e aí vai variar de versão a versão do sistema operacional para sistema operacional. No próprio livro você já tem uma lista aí dos acessórios do Windows XP. Aqui, para ficar um pouquinho mais diferente, já trouxe ali que a lista de acessórios contida aí no Windows 10, por exemplo. Então nós temos aí alguns acessórios que são interessantes. Alguns, né, não são muito utilizados, outros são mais utilizados. Né? Eu utilizo muito, por exemplo, a calculadora. Vira e mexe, eu tenho precisando fazer uma conta no computador mais complicada, eu vou lá, acesso a calculadora e faço isso. Ela tem 4 modos, basicamente o padrão, científica, o programador e estatística, que foi exaurida no Windows 7 e ficou como cálculo de data e conversões. Conversões das mais diversas formas. Quero converter graus Celsius para Fahrenheit. Quero converter pesos, quero converter medidas. Tem tudo isso já prontinho na calculadora do Windows 10. O bloco de notas, o aplicativo aí mais antigo do Windows, presente desde as versões iniciais, serve para criar, né, textos simples sem muitos recursos de formatação. Eu uso muito para criar anotações. Então vou criando aqui algumas pendências e o que eu vou fazendo, eu vou, né, retirando dessas anotações.
O WordPad é um editor de recursos um pouco mais poderoso do que o Notepad, mas ainda muito, muito simples, muito limitado comparado ao Word. Caso você não tenha Word na máquina, isso aqui pode te ajudar a sair do aperto aí, se quer entregar um trabalho muito rapidamente. Mas o interessante é utilizar um processador de textos aí que você tem em versões free, como LibreOffice, OpenOffice, né, entre outros, e também os pagos como Microsoft Office. Aqui nós temos o aplicativo Paint, né? Eu criei um olá aqui bem feiozinho, né? Parece um menininho escrevendo, mas eu utilizei só o mouse, não se chateiem comigo, né? Permite construir arquivos e desenhos aí, pinturas, utilizando aí alguns recursos bem limitados, né, de edição de imagens, mas quebra um galho muito bom, caso você não tenha o Adobe Photoshop instalado, por exemplo. Em termos de entretenimento, nós temos alguns, né, o gravador de som, por exemplo, não está presente em todos os aplicativos do Windows, né, em todas as versões do Windows, perdão. Então, algumas versões terão, outras não, por exemplo. Mas o Windows Media Player tem em todas as versões, especificamente, desde a Windows XP. Ele está presente aí, você consegue fazer, né, tocar CD, tocar DVD, né, escutar MP3 e até sintonizar rádios disponíveis na web. Passei muito aqui. Em termos de ferramentas de sistema, o Windows tem um subgrupo pequeno de ferramentas de sistemas e depende, ao longo da sua evolução elas foram aumentando, né? Hoje em dia o Windows 10 tem esse patamar de ferramentas de sistemas aqui. Algumas foram agregadas, né, do painel de controle e unificadas com as ferramentas de sistemas, e agora eles chamam de ferramentas administrativas, onde você tem uma série de ferramentas que podem te ajudar a configurar recursos avançados de segurança de sistema e também, né, a auxiliar na manutenção do computador. Por exemplo, o monitor de desempenho de recursos é bem interessante para saber o que é que está consumindo o seu computador em determinado momento. O desfragmentador de disco, a gente explicou isso na sala de aula, né? Ele faz com que todos os arquivos que você mais usa fiquem todos juntinhos, pertinhos uns dos outros, para que cada vez mais fique mais rápido de abri-los e fechá-los, por exemplo. Limpeza de disco vai observar o que é que você está utilizando, o que é que pode ser excluído, e se arquivos temporários eles podem ser removidos com a maior tranquilidade. Isso tudo a gente deu também na própria sala de aula e deu até uma palhinha de recuperação de sistema e backup, né? Que é basicamente backup, fazer, né, uma cópia de seus arquivos, gerando um arquivo só. E a restauração também é automatizada, e a recuperação do sistema é cada vez que o computador inicia, ele cria, né, um conjunto de arquivos que você pode, a qualquer momento, caso tenha necessidade, pode recuperá-lo, de acordo com aquele dia que ele iniciou com sucesso, por exemplo. No painel de controle, né, aí é o centro total de controle de tarefas do seu sistema operacional, e aí você pode fazer basicamente tudo. Você pode alterar o tipo de conta, você pode alterar, né, questões de imagem, você pode desinstalar um programa, adicionar um novo dispositivo, remover um dispositivo, fazer tudo que você pode necessitar no computador. Nós temos também aqui backup e restauração, né, compatível com o Windows 7, para auxiliar pessoas que estão saindo do Windows 7 fazendo backup, entrando para o Windows 10 e querendo recuperar. Então tem total compatibilidade. Algumas questões, né, algumas funções que a gente pode utilizar, né, no próprio painel de controle, que é a exibição de informações do computador, né, a partir do ícone sistema, mas a gente também pode acessar essa mesma informação utilizando o painel de controle, o meu computador, como a gente já viu, acessando com o botão direito do mouse e também propriedades. A gente vai para a mesma telinha. Adicionar e remover programas, né, é interessante. Todos os programas que você instala aí ficam nos seus computadores. Caso você não queira mais basicamente, né, utilizar algum desses recursos, você pode simplesmente desinstalar esses carinhas. Alteração de configurações diversas. Aquela telinha já mostra ali se eu posso alterar configurações no usuário, da tela em si, entre outras configurações. O que é mais utilizado na realidade, né? Termos mais utilizados temos as opções regionais de idioma, que geralmente a gente altera aí, né, o tipo de teclado, dependendo do computador que nós estejamos, né? Se você tem um notebook que veio dos Estados Unidos, então você tem que alterar essas informações aí específicas. Como eu tenho um notebook normal vindo dos Estados Unidos, vira e mexe eu estou
formatando esses computadores, então eu estou sempre configurando essas opções regionais e de idioma. E às vezes elas também são alteradas, né? De forma que você nem perceber. Então uma dica, né, quando você perceber que suas opções regionais de idioma foi alterada, é quando você querer acentuar alguma coisa e ela não vai conseguir acentuar. Possivelmente seu idioma foi para inglês e você nem percebeu. É bom, geralmente fica um íconezinho na barra de tarefas se você tem mais de um idioma configurado. É N para inglês, PT para português, geralmente é um ícone com fundo azul e as letrinhas brancas. Então se você tem isso, basta remover o idioma inglês para evitar de estar alternando entre os idiomas, porque uma tecla de atalho que você aciona sem querer pode fazer esse tipo de alteração. Opções de vídeo e de sistema geralmente a gente usa muito, basicamente para ver como é que está a situação do computador em termos de vídeo, né? Para fazer algum tipo de alteração na tela, deixar o computador mais rápido, por exemplo, diminuindo aquelas opções, né, de efeitos do Windows, por exemplo. Opções de internet, possivelmente para excluir histórico de navegação, excluir arquivos temporários e as contas de usuário, né? Vira e mexe, a gente quer fazer algum tipo de alteração, né? Ou deixar o usuário mais poderoso ou menos poderoso, criar um novo usuário com uma visita, remover o usuário da visita que foi embora, entre outras coisas que a gente pode fazer no sistema operacional. Enfim, para não me alongar demais, nosso vídeo dessa semana aqui tratou basicamente, né, das opções de criptografia e compactação de arquivos, das pesquisas de arquivos e pastas, viu algumas pastas interessantes do Windows, alguns acessórios importantes, né, ferramentas exclusivas aí de sistema, painel de controle e algumas diferenças especificamente, né, entre elas. Então tente observar, testar, fazer tudo que vocês acham necessários. Tendo dúvida, vai postando no fórum, né? Estou eu e o tutor Eduardo aí prontinhos para atender vocês. E de acordo com nessa semana especificamente, a gente notou algumas pessoas que não estavam conseguindo enviar o arquivo, né? A gente solicitou suporte, algum parecer. O Luiz também solicitou. O suporte respondeu a mesma coisa também para mim que respondeu para o Luiz. Eles estavam verificando, mas nós já notei que já recebi mais de 13 arquivos. Então, quem não mandou ainda, tenta mandar novamente. Por precaução, eu já estendi um pouco um prazo até sexta-feira. Caso não consiga mandar de jeito nenhum, aí vocês mandam por e-mail que a gente corrige, vocês não serão prejudicados de jeito nenhum. Com isso, nós finalizamos esse vídeo aqui da semana 3. Um abraço a todos e bons estudos. Até logo.